o negocinho rodar aí gravando. Agora sim, aula do Profinite, dia 4 do 12, 19 horas. Todos os alunos concordam com essa gravação, estão dando ok aqui no nosso chat. Pronto, aí eu gravo tranquilamente, depois eu coloco lá no meu site, coloco o link e passo para a Ângela colocar na sala. Mas é tranquilo para mim, tá bom? Deixa eu aqui, como eu estava falando, dentro dessa aula, vocês já estão compartilhando aí a tela, né? Sim ou não? Agora parou. Agora parou, foi. Ele travou. Eu vou aqui colocar de novo a aula 11, que é a nossa aula sobre metodologia de cálculos de índice de inovações brasileiros e internacionais. Como eu falei para vocês, na realidade, essa aula ela trata mais de dados qualitativos e não realmente quantitativos em relação aos índices que são tanto brasileiros como também internacionais. O objetivo dessa aula, na realidade, é apresentar os principais órgãos, né, que trabalham com esses índices, quando vocês forem olharem lá, e como é que esses órgãos trabalham determinadas metodologias de cálculo que vão auxiliá-los nesse conhecimento sobre propriedade intelectual, focando nas vantagens e na parte mesmo de conceitos e de inovação. Porque a gente pode mensurar através dos índices, basicamente é isso que esse objetivo dessas habilidades querem falar, que um índice, por ser um dado quantitativo, é uma forma de você poder mensurar quanto inovou dentro de um determinado país. Aí fala um pouco do conteúdo, esse manual de Oslo a gente já colocou lá, na sexta-feira passada, na sala do Classroom, que ele mostra justamente como é que é feita essa introdução desse mapa, e tem alguns parâmetros, inclusive dados qualitativos e quantitativos, que são índices que podem ser trabalhados. Vamos falar também da metodologia, além da metodologia do Oslo, a metodologia do Pintec, que são na parte de pesquisa industrial de inovação tecnológica, e também a parte do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E também a metodologia que é utilizada pelo WIPO, que nada mais é do que o Índice de Inovação Global. Então, vejam aqui, né? A gente tem alguns índices brasileiros e também alguns índices estrangeiros. Inclusive, o Oslo, apesar de ser criado pela OCDE, o Brasil utiliza. Então, é um índice que o Brasil utiliza. O Pintec também, o IPEA nem se fala. E aqui é um índice global, mas que o Brasil também utiliza de uma forma geral. Então, esse é o dado. Então, a gente vai começar hoje nossa aula. Não sei se vocês já trabalharam com Mentimeter. É uma ferramenta, na realidade, para a gente votar. Então, vocês podem entrar nesse site aqui, ó, www.mente.com. Coloca esse código aqui, 2742198. Deixa eu ver se eu já abri lá a votação. E aí eu vou explicar o que é para vocês fazerem. Eu não sei se vocês já trabalharam. Deixa eu abrir aqui a votação, porque senão eu vou terminar. Pronto, o Mentimeter está lá aberto. E aí eu vou querer que, na realidade, que vocês, dentro dessa votação, vocês... Deixa eu mostrar aqui o Mentimeter. Deixa eu copiar também o site. E colocar o código aqui do lado no chat. Eu quero saber da turma o que vocês acham que é inovar, certo? Então, o site eu coloquei ao lado. E aí, a proporção que eu for falando a aula, for ministrando a aula, eu vou dando vários conceitos de inovação que já estão no slide. E depois eu vou abrir de novo o Mente com uma outra pergunta, para que vocês... a gente vai fazer uma nuvem de palavras com Mente, para vocês terem uma noção do que a turma achou. E no segundo bloco, a gente vai fazer a segunda nuvem de palavras para ver o que a turma achou. Às vezes, o Mente, ele pede para entrar com Gmail, mas não é necessário. É apenas mesmo para a gente fazer um trabalho colaborativo, não precisa ter identificação. É só para podermos ter uma ideia do que a turma acha
Minha net caiu. Ih, Rita. Tranquilo, Rita. Vá acompanhando aí, voltou. Dentro da possibilidade. É só para a turma achar realmente e ver o que é que acha, o que vocês acham que é inovar, né? Então, eu já coloquei aí no site, no chat, deixa eu voltar aqui para compartilhar a tela, a pesquisa que a gente vai fazer com essa nuvem de palavras maravilhosa, com conhecimento global, regional e local de vocês, para ver o que vocês aprenderam sobre inovar. E vocês vão colocar lá 3 palavras apenas do que vocês acham que é inovar. E a gente vai continuando aqui a nossa aula, enquanto vocês vão acrescentando lá. Na última aula nós fizemos um mural, agora a gente vai fazer uma nuvem de palavras. Então, como foi dito no conteúdo, a gente vai trabalhar, deixa eu voltar aqui para recapitular, com o manual de Oslo. Professora, oi? Licença, é porque quando saiu todas as informações no chat, a senhora colocou. Tranquilo. Quem pode colocar aí para ela, para eu não sair da tela, copiar o link do local que você vai entrar, e aí você vai dizer 3 palavrinhas do que você acha que é inovar, certo? Certo, obrigada, viu? Tem um código aí também, que quando você entrar, você tem que colocar. Certo. Aqui, ó, aqui o slide, ó, www.mente.com, e aí coloca esse código, 2742198. Tá e bom, aí, obrigada. Eu vou mostrar para vocês o que a turma, o que o conhecimento da turma acha que é inovar, ou que é mesmo, não acha não, é o que é inovar pela turma. Então, eu vou falar um pouco do Manual de Oslo, depois eu falo do Pintec, depois do IPEA. Como eu disse, aqui a gente não vai ter nenhum cálculo referente, é só algumas referências de como faz esse cálculo. Então, na aula 9, foi dito, né, que o Manual de Oslo, na realidade, ele vai atuar trabalhando com atividades inovadoras dentro desse foco mais de atividades industriais. E esse manual ele trabalha com 4 pontos importantes: produto, processo, marketing e a parte organizacional. Isso é importante porque quando esse manual trabalha, ele diz o seguinte: a empresa, ao inovar, ela, na área industrial, obviamente, coletando esses dados e tendo as diretrizes e calculando os índices, ela tem que focar na parte de produto. Produto aqui também quer dizer serviço, gente. Você achar que não é só aquele produto tangível, mas pode ser também um serviço intangível. A parte do processo, a palavra processo quer dizer que teve transformação. Então, a entrada dentro da empresa de matéria-prima, pessoas, conhecimento, informações e toda a parte de infraestrutura. Esses itens, eles são transformados e a partir daí tem como saída o produto acabado ou o serviço. Eu quero deixar isso bem claro. Então, às vezes, a gente só inova no produto, não inova no processo, ou podemos inovar também nos dois. A parte de marketing da empresa, que está associada a essa parte de produto e processo, que quer dizer basicamente o seguinte, de uma forma mais sintética, né? Que o consumidor, o fornecedor, por exemplo, esses 2 itens da cadeia produtiva, eles interferem na inovação do produto e também para esse produto ser lançado no mercado, a empresa às vezes tem que mudar o processo para que ele se torne o mais eficiente possível dentro dos padrões de qualidade. Então, é necessário ouvir, por exemplo, o cliente ou o cidadão, no caso, pensando em política pública, e também o fornecedor dos produtos, para dar um material que custe menos, ou que tenha um aperfeiçoamento melhor, ou que melhore esse processo. E a partir do momento que a gente tem essas informações, criando um banco de dados, por exemplo, está passando uma ambulância aqui, viu, gente? Vocês vão ouvir. Há como, né, por isso marketing, através de pesquisa, que é um item, há como modificar o seu produto e o seu processo fazendo inovações. E tudo isso deve estar incorporado a toda a parte organizacional e a estrutura que a empresa possui. Então, no Manual de Oslo, se vocês quiserem ver mais sobre o produto, vejam na página 56, sobre processo,
na página 62, tem outros itens após, mas assim, o conceito principal. Sobre marketing, página 68 e 100, e sobre a parte organizacional na página 70. Por que eu estou diferenciando? Porque eu sei que cada um de vocês vão trabalhar uma inovação diferenciada, seja na área de produto ou serviço, seja na área de processo, na área de marketing ou na parte mesmo organizacional. E aí, quando a gente inova, né, um dos conceitos que tem lá é em relação à parte de melhorar esse produto ou esse serviço, no que se refere às suas características ou usos previstos, buscando, assim, uma implementação dos métodos, dos processos, dessa distribuição relacionada ao marketing, ou a toda a parte organizacional que é nova, ou que está sendo melhorada. São aqueles conceitos iniciais de Kaizen. Então, eu coloquei aqui de uma forma bem rápida o que é que o Manuel Josley fala sobre produtos e processos, né? O que é que ele, vocês podem ler aí, o que ele incorpora nessa área de produtos e processos, que ele chama de TPP, que nada mais é do que a implantação de novos ou substanciais melhorias em relação à parte tecnológica de um produto e de um processo, de forma a fazer uma inovação para o mercado ou para o seu processo de produção. Observem que tem que sempre envolver qualquer um desses itens, tecnologia, a questão financeira e a parte também comercial, para ver a viabilidade desses itens na hora de colocar esse produto para o mercado. Já quando a gente fala o que é um produto novo, tem a ver com características mais tecnológicas, né? E aí você sempre observa um produto existente e o que você vai trazer de novo para esse produto, para trazer um novo conhecimento para esse produto. Aí você tem alguns teóricos que eles divergem entre si, que isso não é possível, mas não é o caso do Manuel de Josley, ele já está dizendo claramente o que é que ele considera um produto tecnologicamente novo, que é um produto aperfeiçoado, mas alguns teóricos dizem que não, que um produto novo é algo que nunca foi inventado e que não existe esse aperfeiçoamento, que quando existe esse aperfeiçoamento, basicamente é um produto aperfeiçoado. Mas isso aí é uma discussão teórica que vai demorar anos dentro do diálogo da academia. E já quando a gente trabalha esse produto aprimorado, veja o que aqui eu falei de novo, né? Ele diz que é um produto já existente, se vocês tiverem perguntas, falem, porque como eu estou só com a tela, eu não vejo o chat. Então, assim, se vocês tiverem pergunta, podem me interromper, que aí eu paro e explico. Já o produto tecnológico aprimorado é um produto que já existe e que houve um significado aprimoramento desse produto de forma a melhorar o desempenho ou o menor custo. Isso aqui é importante porque é a partir disso aqui que a gente vai calcular o índice mesmo de melhoria ou de desempenho desses produtos. De uma forma mais simples, esses índices têm a ver com produtividade, que é você... Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se... a produtividade nada mais é, alguns já devem ter visto, ela é representada por um Ezinho assim, aqui é horrível de escrever, minha letra também não é grande coisa, que você vai fazer output dividido por input, que aqui você vai mensurar output, viu, gente? Eu só estou botando aqui output, que é saída, put, dividido por input, que é a saída dividido pela entrada. Então, você, de uma forma bem simples, você vê o valor de quanto saiu, divide pelo valor da sua entrada. Isso aqui, esse índice, quando você for dividir, o normal, se não tiver perda nenhuma de produtividade, ele vai dar 1. Se a produtividade dele for alta, então, nessa divisão aqui dessa fórmula, ele vai ser maior que 1. Vai ser maior que 1. E se a produtividade ela for baixa, ela vai ser menor que 1. E se você pensar, é uma regrinha básica mesmo. Porque, assim, se você, pensando na nossa conta de casa, se você tem 100, né? Saiu 100, você não perdeu nem ganhou nada. Entretanto, se você tem na sua entrada 80, né?
80? Porque eu botar um número menor, né? 80 e saiu 100, se eu dividir 100 por 80, eu vou ter uma produtividade aí de 1,25, então saiu mais. Então eu ganhei 25%. E se eu entrei com 100 e saiu com 80, então eu vou ter... se eu entrei menos, né? Tem que ser agora um número maior. Entrei 100 e saiu 80, então 80 dividido por 100, eu vou ter uma produtividade de 0,8. Então, falta 20%, né? Ou 0,20 para 1. Então, é baixa. Então, assim, quando você fizer uma divisão, essa divisão ela tem que dar sempre, não vou dizer que tem que dar sempre. É bom que essa produtividade dê um número acima de 1. Mas, na prática, tem alguns serviços que dá próximo de 1, porque também não tem como chegar a 1. Mas isso aí são questões que a gente vai vendo a depender de cada processo, de cada produto, de cada serviço. Então, voltando aqui para a parte, e vão colocando aí no nosso mente, viu? O que vocês acham que é inovar? 3 palavrinhas, só 3 palavrinhas. Então, na parte de marketing, tem a ver com o lançamento de um produto e você vai sempre aprimorando ele com base no que um pouco dos exemplos que eu falei, em testes de mercados, propagandas, redes de distribuição, comercialização, porque as pessoas também que vendem seu produto é um bom parâmetro. E já na parte organizacional, são as mudanças desses resultados todos e como isso vai repercutir na sua área de produtividade, na área de venda, observando essas questões inovadoras. Aí lá no próprio manual ele diz que é para você olhar o anexo 2. Processo nada mais do que um melhoramento dentro dessa entrega desse serviço, nessas mudanças de equipamento. Vejam que cada item desse, ele diz o que é inovar, né? Então, se você coloca a mudança de um equipamento, a organização da forma de produção, a combinação dessas mudanças, o que vai derivar o uso desse conhecimento dentro desse processo para poder aprimorar e chegar àquele parâmetro que eu falei de índice de produtividade, é bom. O manual vocês podem baixar aqui nesse site, mas já está lá. E uma das coisas que ele deixa bem claro é que esse manual tem como base a filosofia schumpeteriana. Quem é economista já deve ter visto isso, sobre Joseph Schumpeter, que na realidade é um cientista político austríaco, e ele considera a inovação como algo, vamos dizer assim, associado à tecnologia, mas também a aspectos econômicos. Então, quando você inova, você tem que associar isso, dentro do que Schumpeter fala, eu quero deixar isso aqui bem claro, dentro dessa filosofia schumpeteriana, né? Que tem que estar associado a padrões de tecnologias, a padrões de inovação. Tanto é que Schumpeter ele foca essa parte econômica toda do nosso mundo capitalista. Então, ele trabalha com os 4 P's, né? Que é a realidade da perspectiva dessa inovação, como é que essa inovação ela vai melhorar essa mentalidade dentro desse processo, seja empresarial, ou seja do mercado em si. Em relação ao processo, é o segundo P, porque ele vai ver como isso funciona dentro dos processos, vocês viram lá, né, dentro desse manual de Oslo, e os projetos, que são as ideias criativas que vão surgindo. Mas não adianta apenas ter ideias, você tem que colocar elas em práticas, porque tem pessoas que são muito criativas, mas não sabem executar essas ideias. E o 4 P são as pessoas. Não existe mudança na inovação se você não focar ou questionar, ou fazer questionamentos e buscar conhecimentos novos e aprimorados sobre isso. Então, você tem os 4 P's que Schumpeter trabalha dentro desse aspecto econômico de inovar, associando a tecnologia, porque ele acredita que quando você inova, você transforma um território, e ao transformar esse território, você busca nesse território um crescimento e um desenvolvimento que leva a um maior emprego e a empresas também venderem mais. Resumindo, é isso aí. Então, aqui é o manual de Oslo, tá lá, né? Vocês já devem ter visto lá,
onde ele busca justamente desenvolver uma estrutura padronizada e traçar esses parâmetros que visam orientar o impacto dessas políticas de inovações. E ele trabalha com algumas metodologias que o Brasil usa, e o mundo também usa, que sejam de forma sistêmica e, ao mesmo tempo, confiável. Então, as 3 categorias básicas que esse manual trabalha, pensando nessa filosofia schumpeteriana, é que quando você inova, trabalha a tecnologia, isso vai melhorar localmente, regionalmente, globalmente. Isso vai fazer com que as empresas elas cresçam, as instituições dediquem um tempo para a ciência, porque isso deve estar relacionado a empresas e instituições, e isso vai fazer uma transferência, uma absorção, como está aqui, de tecnologia, conhecimentos e habilidades, que são os aspectos básicos de inovar. Então, assim, tem lugares que tentam criar polos tecnológicos, mas é uma coisa que tem que estar relacionada com as instituições, podem ser governos, e com as pessoas que estão lá. Às vezes isso está na pele, né? Como acontece lá nos Estados Unidos, em algumas regiões, e que as pessoas já nascem com esse conhecimento e essa habilidade de transferir e absorver tecnologia. Se não tem, a gente tem que buscar fazer da melhor forma possível, com a incorporação dos órgãos que estão presentes. Então, eu vou numerar aqui, né? Esse aqui é o nosso aspecto 1, esse aqui é o nosso aspecto 2, depois do 2 nós vamos para o 3, e depois do 3 nós vamos para o 4. Veja que eu fui do macro para o micro, até na numeração, mesmo sem ler nada, só para vocês terem uma ideia da influência do macroambiente para o microambiente. Então, assim, a gente tem aqui as condições estruturais, que é o primeiro fator, que ela vai trabalhar com questões basicamente jurídicas, econômicas, financeiras e educacionais. Depois nós vamos para o 2, que é a base de ciência e engenharia dentro dessa figura, quando a gente trabalha esse mapa de inovação, aonde dentro desse item 2, a gente trabalha mais as questões de engenharia e os conhecimentos que a gente tem dentro da instituição, como a engenharia, como os conhecimentos das diversas áreas e da ciência de uma forma geral, eles estão incorporados. Então, vejam que até o momento eu não falei assim, como é que eu posso explicar, de cálculo de índice. Vejam que ele está mostrando os principais fatores para vocês construírem os índices de vocês. O terceiro é a transferência de tecnologia, que são esses elos, né, que existem dentro do fluxo de informações e competência. Eu posso colocar isso em uma palavra só, know-how, porque observe que vai ter o conhecimento, que são os fatores humanos, mas esses fatores eles vão estar e sempre estarão relacionados a questões sociais e culturais de uma determinada população, de um local, de uma região, ou de um país, ou de um continente, que vai buscar essas informações basicamente para trabalhar o aprendizado. E o quarto, que é o dínamo dessa inovação, que tem a ver com o domínio que se tem, né? Buscando, assim, a importância da inovação, da tecnologia para a atividade econômica de um país, de uma região ou de um local. E isso faz que alavanque, né, políticas que busquem sempre inovações comerciais nessas áreas. Então, aqui, ponto 1, condições estruturais. Ponto 2, base de ciência e engenharia. Ponto 3, fatores de transferência. E ponto 4, que é o dínamo da inovação, que corresponde às 4 categorias de domínios, de fatores referentes à inovação, e que vocês podem calcular o índice a partir, quero deixar bem claro, do Manual de Oslo, certo? Aí que ele já faz um quadro de uma forma mais, vamos dizer assim, dividido por categoria, né? O que seriam as condições estruturais, o que seria uma base de ciência e engenharia. Por exemplo, as condições estruturais são aquelas que estão relacionadas, como eu falei a vocês inicialmente, com as partes jurídicas, econômicas e de educação. Então, são os fatores institucionais, estruturas nacionais que estabelecem regras e gramas de oportunidade de inovação. Aí ele coloca aqui,
sistema educacional, infraestrutura de comunicações, instituições financeiras, contexto legal e macroeconômico, acessibilidade ao mercado, estrutura da indústria e ambiente competitivo. Então, aqui são o que eles consideram como condições estruturais, macro, maior, e aí a gente vai descendo até o micro. Então, quando vocês fizerem ou trabalharem, ou caso queiram trabalhar com algum índice, para ver se realmente houve inovação local, social, etc. e tal, vocês vão ver que manual tem mais a ver com a cara de vocês, ou vocês podem adequar esse manual de forma a trabalhar determinados fatores. Já como exemplo, aqui vocês podem ver no manual, na página 38, no manual de Oslo. Aqui, no segundo item, é a base de ciências e engenharia. Como eu falei para vocês, tem a ver com os conhecimentos que cada instituição possui. Então, ele coloca aqui dessa forma. São conhecimentos acumulados e as instituições de ciências, tecnologias que vão sustentar as inovações comerciais, fornecendo treinamento tecnológico e conhecimento científico. Como exemplo, a gente tem aqui os sistemas de treinamentos técnicos especializados, as universidades, né? O apoio à pesquisa básica, a estrutura de atividades políticas voltada à pesquisa e desenvolvimento, as atividades estratégicas, o apoio à inovação não apropriável. Então, aqui, você vê que ele trabalhou já 2 itens dessa nossa figurinha maior. O próximo será fatores de transferência e depois o dínamo. Como fatores de transferência, eu falei para vocês que são os elos que promovem o fluxo de informações e competências para poder proporcionar o aprendizado. Então, como exemplo, a gente tem a relação das empresas, a presença de observadores e os seus receptores com o conhecimento, que é o know-how tecnológico, os elos internacionais, a questão da mobilidade tecnológica, o acesso da pesquisa e desenvolvimento para a parte pública, a formação de novas empresas por divisão ética, sistema de valores da comunidade, confiança e abertura às redes de interações e conhecimentos codificados. Já o quarto item, né, desse fator, dentro das políticas de inovação do Oslo, dentro desse mapa de inovação, a gente tem o dínamo da inovação, que, como eu falei para vocês, ele tem a ver com a parte de domínio mesmo, né, que toda essa figura aqui, ela traça, para chegar a essa peçazinha aqui, bem pequenininha, essa parte menorzinha, a partir do macro para o micro, para poder realmente haver esse processo de inovação. Então, ele vai trabalhar fatores dinâmicos dentro das empresas e com a comunidade, né, a vizinhança, observando esses impactos que são muito diretos dentro dessa capacidade inovadora. Veja que isso aqui é importante, porque quando ele fala que vai trabalhar em parcerias e observando esses impactos eles podem ser sociais, econômicos, etc. e tal, de forma a promover o crescimento e o desenvolvimento local, certo? Às vezes a gente tem desenvolvimento, mas não existe crescimento dentro de uma localidade, então isso é muito importante. E onde que a gente vê isso? Nas estratégias que são tomadas nas decisões do mercado, na parte de pesquisa e desenvolvimento, são as pesquisas básicas aplicadas, como, por exemplo, as experimentais, e também as pesquisas de marketing, que estão relacionadas indiretamente com o P&D, marketing, questões organizacionais, etc. e tal, e que vai aprimorar esse produto e esse serviço. Aqui, vocês vão encontrar na página 40 do manual. Aqui, vocês vão encontrar na página 41 do PDF do manual. Aqui é o item 87 e aqui é o item 83. Tá horrível, porque escrever com isso aqui é horrível. Aqui tá no item 78 do manual e aqui tá na página 39, só para quem quiser checar, porque às vezes vocês não vão trabalhar com todos esses itens, né? Todos esses mapas. Tá no item 81. Só para deixar registrado, caso vocês queiram saber. Então, aqui, essa estrutura de mensuração, ele fez um desenho bem objetivo, né? Mostrando justamente como é que funciona a inovação.
que ela não é algo isolado, eu quero deixar isso claro para vocês. É um sistema, você vê que é um sistema que está interrelacionado, e dentro desse sistema ele tem uma rede. Você vê aqui o que a gente trabalhou, né? A empresa, ela trabalha as questões do seu produto, do seu processo, produto e serviço, do seu processo, do marketing, e das questões de inovações organizacionais, que vão estar relacionados com a infraestrutura, com outras empresas que são as parceiras, com a questão educacional de um país, seja público, né? E a política de inovação. Tudo isso buscando sempre uma demanda. Então, tem vários setores aí envolvidos, várias áreas da economia, tudo isso para trabalhar inovação e tecnologia. Aí, alguns parâmetros para a gente, algumas métricas de inovação, dentro ainda do Manual de Oslo. Que aí, diga, estou ouvindo. Celso, boa noite. Me permita boa noite, a contribuição. Celso. Diga, você pode falar, é aqui ou antes? Para deixar mais... Não, antes da senhora entrar nessa etapa aí, mas é relacionada a essa estrutura. Só para deixar mais evidente essa questão da transformação e de toda essa estrutura para o atendimento de demanda de uma forma bem presente na vida da gente cotidiana. A gente pode trazer dois exemplos aí. Um é o próprio desenvolvimento da gestão da cadeia de suprimentos, ou do supply chain, com toda a inserção de tecnologias de radiofrequência, de utilização dos códigos de barra para dinamizar o processo. E aí tem dois vídeos muito interessantes. Um que fala da FIDEX e o outro que fala da Natura. Então, essa extensão, os elos todos participando, a extensão que essa inovação consegue provocar e proporcionar tanto em pessoas quanto em empresas, e a resposta disso para a comunidade. E um outro movimento que a gente está percebendo, está todo mundo vivenciando isso, essa transformação da política... Não. Na verdade, a transformação da política de transportes no país a partir da FIOL, que isso também vai trazer um processo de inovação muito forte, não só por conta dos trilhos, do processo do transporte em si, mas também acompanhando esses trilhos é uma forte provocação de fibras, o que a gente chama da infoferrovia. Essa fibra, acompanhando os trilhos, vai proporcionar também aproximação de diversos elos da cadeia, de transformação dessas sociedades que estão aí às margens dessa ferrovia e, com certeza, provocar um outro grau de desenvolvimento das pessoas a partir da junção com as instituições. É só essa contribuição. Obrigado. Pronto, se você quiser botar algum link aí no chat, será bem-vindo. Quando eu falei da pandemia, quando você falou que nós estamos vivendo hoje, eu pensei na pandemia, porque não sei se vocês viram as últimas notícias que estão tendo, né? Que devido a uma demanda social, todo mundo está buscando, né? Aqui tem a demanda, uma vacina, né? Então, a partir daí, você busca inovar um produto que não existe, que é um produto altamente novo, né? Observando a estrutura de cada laboratório, onde cada laboratório desse tem uma forma de fazer um processo, tem uma forma de inovar a sua estrutura organizacional e faz também as pesquisas com as pessoas públicas, médicos, enfermeiros, etc. e tal, para ver como é que está andando a vacina, se ela atua mais em jovens, se ela atua mais em velhos, ou se tem com idosos, se ela não atua com esse público ou com outros públicos, tudo isso de uma forma parceira, né? Então, você tem o Butantan lá em São Paulo com a China, que você está vendo aí as questões políticas, mas tudo isso tem por trás também uma educação pública que está fazendo uma pesquisa e buscando políticas de inovação para poder atender uma demanda e pensando um pouco no Oslo, fazer a economia continuar, porque enquanto não tiver a vacina, você vai ver que vão ter negócios parados, a economia parada, e isso não promove um desenvolvimento nem um crescimento. Faz com que determinados países, por exemplo, o Brasil, né, entre um processo aí de inflação, recessão, não sei exatamente, mas ele também sinalizam e exemplifica um pouco isso que nós estamos vivenciando. Como você falou, Celso, muito bem-vindo o seu exemplo, na área de cadeias, né,
de transportes logísticos, sejam esses de mobilidade urbana ou outras cadeias. Alguém mais quer completar aí, galera? Foi bem tranquilo, é porque não dou para ver o chat, mas está bem associado, vocês estão pegando bem assim o assunto, ó. Então, eu vou continuar. Então, aqui, pensando nessa metodologia de cálculo de inovação, o que a gente vai ter na realidade? Né? Algumas métricas para fazer esse cálculo de inovação. Os impactos dessa inovação, então, por exemplo, se eu pensar na vacina, muitos negócios vão voltar a funcionar, você vai ter um impacto social grande, né? Econômico também, porque a economia ela vai voltar, não necessariamente vai promover um crescimento em determinados países. Você pode trabalhar com a parte de dispêndios, que são os custos, né? Na parte em ciência e tecnologia, na pesquisa e desenvolvimento de produtos. Você pode ver também a questão de balanços de pagamentos tecnológicos, um item que é muito trabalhado também, que são as patentes, mas vejam que não tem somente patentes, vocês podem trabalhar com outros itens, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E indicadores bibliométricos, assim como as relações desses recursos humanos, desse conhecimento dentro dessa área de inovação. Tanto é que é feito também manuais para poder melhorar esses processos. Lembra do que eu falei daquela siglazinha do Ezinho, que é produtividade? Então, a produtividade, eu falei lá que é o output dividido por input, e aqui ele coloca alguns parâmetros dentro do Oslo, focando sempre o Oslo, esse manual que o Prof. Nietzsche colocou, em relação à produtividade. Então, ele considera como entradas num processo, né? Os dispêndios em ciências e tecnologias, pesquisas e desenvolvimento e os recursos humanos. Se você tem isso aqui no primeiro dispêndio de ciências, ele coloca alguns exemplos de indicadores aqui de dispêndio de ciências, tecnologia e pesquisa de desenvolvimento. Então, nós temos aí investimentos em P&D, interno e externo, aquisição de máquinas de inovação, aquisição de software, despesas com conhecimento externo, treinamento, e também despesas com novos produtos, sejam esses da área de projeto industrial, distribuição ou lançamento. Como eu falei, o Oslo, ele trabalha com a indústria, mas vocês também podem adaptar isso a depender do seu projeto, pegar alguns índices desses de input e output e adequar a um serviço, a um produto, ou ver um manual que tem mais a ver com aquilo que vocês estão trabalhando. Em relação à entrada ainda, a gente tem a questão dos recursos humanos, pessoas. Então, você vai observar aí o pessoal ocupado em relação à sua titulação referente a P&D, as questões de concluintes de ensino, seja esse superior, pós-graduação, depende muito do que você esteja trabalhando, que foco você está dando na sua pesquisa. Se for ensino tecnológico, você também pode analisar isso dentro de uma universidade, por exemplo, que trabalha só com ensino tecnológico de segundo grau, se o foco e a delimitação do seu trabalho foi esse. Indicadores do grupo de pesquisa, bolsas de formação. Em relação à saída, a gente vai ter aqui impactos das inovações, a gente tem aqui como exemplo as receitas com produtos e as inovações implementadas, sejam essas em produtos ou em processos, as patentes, sejam essas depositadas ou concedidas, e os indicadores bibliométricos, que corresponde, né, por exemplo, ao número de artigos publicados em periódicos indexados e a citação desse artigo. Vocês têm algum comentário a fazer aqui, gente? Porque às vezes eu falo muito rápido, viu? E aí às vezes eu me sinto sozinha do outro lado da tela. Hein, galera? Essa perspectiva de análise de entrada e saídas desses parâmetros, professora, tem um movimento acontecendo de pessoas e de com Celso. De novo. Oi, Celso. Isso. Um movimento que tem acontecido de alguns cérebros que estão saindo dos grandes centros, das grandes metrópoles de produção e estão migrando para pequenas cidades que dêem uma qualidade de vida, mas que também proporcionem essa produtividade contínua desses cérebros. O Brasil tem 2 cidades que aí eu vi que estão considerados aí alguns tópicos, alguns parâmetros desses,
e indicadores também. Tem 2 cidades no ranking de 20 no mundo que pontuaram bem. Uma foi Santa Rita do Sapucaí, que é um caso de sucesso nessa área de inovação, e a outra foi Tiradentes, que pessoas que estão saindo de Vale do Silício, de Nova York, enfim, estão migrando para cidades menores para ter uma qualidade de vida, um conforto e conseguir produzir e fazer suas entregas para todo o mundo a partir de utilização de tecnologias. Certo. Isso acontece muito. Ou então mesmo, Celso, a saída, e turma, né? A saída de pessoas entre países, né? Esse intercâmbio aí. E aí a gente pode fazer o cálculo de produtividade do país. Muitos brasileiros que pesquisam hoje, devido à falta de investimentos na área de pesquisa e desenvolvimento, de bolsas também, têm saída do país e ido para Estados Unidos ou Europa para fazer seus trabalhos de pesquisa lá. Então, se você coloca isso em índice de produtividade, você vai ver que está tendo os recursos humanos brasileiros nessa área de pesquisa estão saindo do país e a produtividade dele está abaixo de 1. É um outro exemplo. Você concorda, discorda? Estou falando com o Celso, mas também com a turma. Concorda. Concorda? Concorda, né? Tá certo. Vamos seguir em frente. Qualquer coisa, vocês podem me interromper. Eu estou à disposição para vocês relatarem um pouco. Então, na página 49 desse manual, ele fala um pouco, né? Desse dínamo de inovação, dessa transferência, enfatiza realmente a importância de se inovar, da empresa estar se inovando, porque isso há uma melhora, né? E aí a gente se pergunta, né, quando faz o trabalho, ou quando está inovando, o que queremos medir, ou como queremos medir, ou se devemos medir. São as principais perguntas que são feitas. A estimativa desse grau de inovação geralmente é feita com base em dados dos principais órgãos governamentais e que tomam como referência o próprio Oslo. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o Pintec, que pega referência ao Manual de Oslo, e ele trabalha com a questão relacionada ao IBGE, no caso do Brasil. Existem países que também trabalham, como na Austrália, Canadá e Japão, e os órgãos estão especificados aqui. Agora eu vou falar um pouco da metodologia de pesquisa industrial de inovação e tecnologia. Então, ela mostra, né, que a última edição foi de 2014, ela é utilizada no Brasil e tem como parâmetros de inovação, né, parâmetros, índices para inovar, esses aqui, que são os gastos com as atividades de inovação, as fontes de financiamento desses dispêndios, o impacto das inovações no desempenho das empresas, as fontes de informações utilizadas, os arranjos cooperativos, incentivos governamentais, os obstáculos às atividades de inovação, as inovações que são mais empregadas e o uso recente de biotecnologia ou nanotecnologia. Esse índice, essa metodologia, ela vai trabalhar com indicadores de forma setorial, nacional ou regional, dessas atividades inovativas, focando tanto nas estratégias como nos pontos potenciais de inovação. Então, aqui tem algumas áreas que trabalham muito com esse tipo de metodologia, né? A parte de eletricidade e gás, a parte de telecomunicações, a parte de atividade de serviço de tecnologia e informação, o tratamento de dados de uma forma geral, que são hospedados na internet, os serviços de arquitetura e engenharia, teste e análise técnicas também. Geralmente, para trabalhar com esse tipo de tecnologia, né, com esse parâmetro, esse parâmetro, esse índice, a empresa tem que ter, deve estar no território nacional, ter mais de 10 a mais funcionários ou pessoas ocupadas, e está em situação ativa dentro do SEMPRE e do IBGE.
e está organizada juridicamente dentro dessa entidade empresarial, dentro daquela tabela jurídica que é constatada. Pensando um pouco nisso e pensando em metodologia, o que vocês acham que é população? Porque vocês viram aqui que dentro dessa metodologia do Pintec, ele esclarece bem a população que ele vai trabalhar. Então, assim, dentro da metodologia de vocês, vocês também vão ter que trabalhar com a população. O que é uma população? Alguém aí para me ajudar? Vou interromper um pouquinho aqui para ver vocês, para ver o que vocês têm a dizer. Hein, gente? O que é que vocês acham aí que a metodologia... O que é uma metodologia? Não, o que é uma população? Você viu que ali da Pintec ele colocou alguns atributos que a população tem que ter. A população, na realidade, são elementos que têm características iguais que vocês vão trabalhar. Então, elas têm que ter a mesma característica, porque quando vocês trabalharem depois da população a amostragem, exatamente, Givanildo, é o alvo da pesquisa. Então, esse alvo da pesquisa ele tem que ter características homogêneas, que você tem que definir como aquele instituto ele definiu. Então, quando você define essa população, fica muito mais fácil você depois trabalhar a amostragem. Porque você não pode sair pegando a amostra de qualquer forma. Você tem que definir primeiro a população, que é o primeiro índice, é o primeiro passo para você definir um índice ou um parâmetro. Tá certo, gente? Ó, não esqueci, não. Deixa eu copiar até isso aqui de novo, para vocês colocarem lá as 3 palavrinhas que vocês acham que é inovar. Entra aí no site, dá sua voto, colocando esse código aí, galera. Vamos lá, vamos seguir em frente. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Foi nesse slide? Foi. Então, eu parei aqui no que é população. Então, vejam que o Pintec ele deixa claro as características homogêneas que essa população tem que ter para ele poder calcular o índice que ele deseja, né? São esses 1, 2, 3, 4, 5 itens aqui básicos, a partir do parâmetro de 2014. Aí, depois que ele definiu o escopo da população, ele vai definir o tempo dessa análise, seja essa de forma, ele fez aqui uma análise qualitativa, o que também é possível quando você busca trabalhar alguns índices, você pode pegar alguns itens qualitativos e depois transformar esses itens qualitativos em quantitativos, que é o que ele faz, né? Ele pega isso desses índices qualitativos de um período, deixar claro qual é o período, não importa que pesquisa vocês estejam fazendo, o período que vocês estão trabalhando essa inovação, seja de produto, seja de processo, seja da parte de estrutura organizacional, ou seja da parte de marketing, para a partir daí você ver que esses índices qualitativos, eles podem se transformar em variáveis quantitativas, observamos, por exemplo, os gastos pessoais ocupados em uma pesquisa em desenvolvimento, os dispêndios inovativos, entre outros aspectos que estão aí, certo? E também manter algumas variáveis qualitativas, mas se você trabalhar com índice, que é o passo mais na frente, vocês vão ver que vão ter que trabalhar essas variáveis qualitativas em quantitativas. Aí ele cria aqui esse modelo, um esquema básico aqui, dessa metodologia do Pintec, que é a partir da população que tem características homogêneas dessa empresa, inovou o produto, né? Um fluxograma isso aqui na realidade, se sim, ele segue, se não, ele vai para o lado de cá. Então, se não, ele vai ter que fazer de novo projetos incompletos ou abandonados, e se não continuar fazendo isso, ele vai ter que observar os obstáculos. Se sim, ele já vai seguir para cá, ó, pela descrição das inovações, das atividades inovativas, que tipo de financiamento ele vai ter ou não, né? Compra de pesquisas, P&D interno, impactos, as fontes, que tipo de apoio terá,
as dificuldades de novo para chegar às inovações organizacionais focados na parte de marketing e o uso da biotecnologia e a nanotecnologia. Alguém tem algum comentário até aqui? Não, Alice, pode seguir. Pode seguir, né? Então, vamos lá. Aqui a gente fala um pouco dos esforços inovativos da taxa dessa inovação. Ele mostra aqui esse quadro, né? Onde ele vê aqui alta inovação aqui. E a gente vê as áreas que no Brasil, entre esse período de 2012 e 2014, através de índices, né? Foram consideradas áreas que tiveram maior inovação, então, maior taxa de inovação e maior evolução de esforço inovativo. Então, aqui, então, vocês podem ver quais são essas áreas. E tem as áreas que tiveram baixa taxa de inovação e o menor evolução do esforço inovativo. Essas daqui, vamos dizer assim, são aquelas que têm que ter o maior foco para ver por que não estão inovando no Brasil, o que precisa ser feito para inovar. De todas aqui, eu acho que é a pior, né? Porque ela tem baixa taxa de inovação e menor evolução desse esforço inovativo. Essas áreas aqui são as melhores, porque além de ela ter uma alta taxa de inovação, ela também tem a maior evolução de esforço inovativo. Essa daqui, ela tem uma alta taxa de inovação, mas tem uma menor evolução inovativa. A melhor de todas é a de cá. E essa daqui, ela tem uma baixa taxa de inovação, mas uma maior evolução de esforço inovativo, ou seja, ela cria, mas precisa chegar a um ponto melhor. Então, aqui é o melhor ponto e aqui é o ponto a ser observado e fazer uma análise mais detalhada para saber os fatores. Então, aqui o Pintec ele já coloca aqui o que ele considera produto novo e o que ele considera inovação de processo. Então, ele considera produto novo aqueles que têm como características fundamentais especificações técnicas, componentes e materiais softwares incorporados, que usam Fried Lines, funções ou usos pretendidos. Já a inovação de processos, ele vai estar direcionado à introdução de novos ou substancialmente aprimorados métodos de produção ou de entrega de produtos. Aí ele coloca aqui alguns exemplos. Essa metodologia do Pintec, na realidade, ela vai se referir a produtos e a processos novos ou que sejam substancialmente aprimorados para a empresa, não sendo necessariamente um novo produto ou um novo processo para o mercado ou setor de atuação em que se está trabalhando, buscando esses aspectos inovativos para a instituição. O que a gente contabiliza como atividades inovativas? Essas atividades de inovação, elas são contabilizadas dessas atividades de inovação, os gastos realizados, essas inovações implementadas e os projetos que estão em andamentos e também aqueles que estão abandonados. Devendo sempre existir uma relação direta entre os projetos de inovações e as inovações que estão sendo implementadas, uma vez que essas inovações, elas vão gerar resultados para vários outros projetos. Então, a gente cria um projeto e esse projeto vai dar margem a novos projetos inovadores, seja a partir de demanda, seja a partir da empresa. E isso tudo, todos esses projetos, eles podem servir de base dessas várias inovações. Então, assim, quando a gente trabalha essas relações de cooperação para a inovação dentro do Pintec, né, que a gente já falou do Oslo, agora do Pintec, ele busca sempre uma cooperação de inovação, de participação, de um conjunto de itens que vão trabalhar aí as questões de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, de projetos, que devem ter
partes envolvidas, parceiros ou não, ou contratos de cooperações técnicas, que visem também, muitas vezes, obter benefícios comerciais imediatos, né? Você está vendo aí a briga da vacina, quem é que vai vender mais para o mundo ou não. A Inglaterra já vai começar a vacinação semana que vem, e na América Latina, vários países já se manifestaram para esse laboratório. Entretanto, o Brasil ainda não se manifestou e vai perder o bonde andando, se ele não quiser essa vacina que está sendo aplicada na Inglaterra. E dessa forma, se ele perder esse bonde andando, porque o laboratório deu um prazo de alguns dias para que o governo brasileiro ele possa se manifestar. Então, vejam que aí existem várias partes envolvidas, vários acordos que podem ser comerciais ou não, que vão ter resultados ou não imediatos, né? Tanto para empresas, como para a população, como para o mundo, como para a economia. Aí ele coloca essa observação aqui, que a simples contratação de serviços de outra organização, sem a sua colaboração ativa, não é considerada uma cooperação. Isso com certeza. Então, dentro dessas inovações, agora focando na parte organizacional e de mercado, falamos já de produto e de processo, né? O Pintec, veja que tem pontos em comuns, não sei se vocês conseguiram observar, entre o Oslo e o Pintec, né? Ele vai começar a implementação de um novo método organizacional nessas práticas de negócio, visando sempre, né, melhorar o conhecimento existente. Eficiência é uma palavra que a gente trabalha muito com o índice. Eficiência é sinônimo de produtividade, desses fluxos de trabalho ou de qualidade desses bens ou desses serviços. Pronto. Aí agora aqui eu vou ver com vocês o que foi que vocês colocaram lá, para depois eu fazer a segunda parte, que é de novo lá, mas primeiro eu vou mostrar para vocês. Já vão pensando aí nos índices de inovação que representam gargalos no Brasil nos últimos 3 anos. Aqui eu coloquei alguns links que vocês podem olhar para ter um parâmetro, mas eu vou falar isso no decorrer da aula. Quais são os principais índices que o Brasil tem de inovação em relação a esse gargalo que nós sofremos? Eu vou copiar isso para lá, deixa eu interromper aqui. E vou analisar lá o que vocês colocaram. Um momentinho aqui. Deixa eu copiar esses links aqui. O código vai ser o mesmo, que é para a próxima pergunta, que eu ainda não abri. Deixa eu já botar aqui. Certo? Deixa eu entrar aqui para ver. Só 17 pessoas responderam. Deixa eu ver aqui. Momentinho que eu estou entrando aqui para poder mostrar para vocês a nossa nuvem de palavras compartilhadas do que vocês acham que é inovação, o que a turma acredita que é inovação. Deixa eu ver aqui. Janela não. Veja. Espera aí que ele não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se eu clicando aqui, ele aparece no Meet. Tem que botar desse jeito. Deixa eu ver se vai a tela. Ele vai só com a tela. Vocês conseguem enxergar aí as palavras, a nossa nuvem de palavras do que foi inovação? Sim ou não? Ver. Dá para ver, né? Ainda está aparecendo aqui para mim, ainda não apareceu, não. Não? Não, apareceu agora. Pronto. Então, o que vocês estão vendo aqui? Que 17 pessoas participaram desse nosso questionamento. Então, vocês colocaram aqui, em primeiro lugar, praticamente novidade. Inovação tem a ver com novidade. E você vê que está em paralelo aqui, criar, renovar, melhorar e um pouquinho de desenvolvimento. Tudo isso atrelado a ideias
Essas ideias, elas têm que impactar, têm que transformar, e essas ideias, querendo ou não, elas vão gerar aprimoramento, mudanças e desenvolvimento de determinados países, mas tem que ser soluções inovadoras que sejam capazes de restaurar, produzir e trazer tecnologias sustentáveis, associando isso à criação, soluções, e à criatividade e à melhoria contínua. Não podemos esquecer que isso tem a ver com as questões de ciência. Então, realmente, inovar tem tudo a ver com isso que vocês falaram aí, e a gente tem que focar naquilo que a gente tem que inovar, se é produto, se é serviço, se é processo, se é a questão de marketing, se é a questão da estrutura organizacional da empresa. Veja que os dois manuais, tanto de Oslo como o do Pintec, eles falam isso. Tranquilo, gente? Vocês têm algum questionamento a fazer? Eu queria colocar aqui, porque dentro de todos os estudos que a gente está passando aí, sempre é colocado que nem tudo que é novidade é inovação. Exatamente, eu concordo com você. Foi o que eu comecei a falar no manual de Oslo. Lembra que eu disse a você que dentro do manual ele acredita que inovação nem sempre é aquilo que é totalmente novo? Uhum. Então, a novidade veio logo, a maior, foi o mais colocado, né? Quando vem o maior, assim. Mas assim, essa novidade, ela está atrelada, veja aqui, a melhorar e a renovar, tá vendo? Uhum. E a criar também. Eu acho que seria a palavra que seria mais impactante aí seria criar, e não novidade, é o minha... Esse é o ponto de vista. A academia é para isso também, para a gente discutir e chegar ao ponto de vista. Eu concordo. Eu acho que, na realidade, todas as palavras, elas estão relacionadas. Estão interligadas, né? Estão todas interligadas. Quando você renova, essa renovação é uma novidade. Quando você cria, isso também é uma novidade. Quando você melhora um processo, ele é uma novidade. E quando você desenvolve uma região, isso é a melhor novidade possível. Seja ela no aspecto de sustentabilidade, seja ela no aspecto cultural, seja ela no aspecto social. Isso é uma melhora, uma renovação, assim, que vai criar novidades e crescimentos locais insuperáveis, se isso conseguir ocorrer, né? Mas não pode deixar também, eu acho que, a ciência de lado, porque hoje a gente está vivendo num período que tudo é achismo, não tem nada concreto para poder, né, nessas novas ideologias que estão tendo aí. Então, eu acho que a ciência, ela é isso é uma opinião minha, né? Para poder... Bastante importante, né? Pois é. A ciência tem que estar aí na frente também, que hoje em dia, olha a situação aí, né, da pandemia, a ciência é que está dando direcionamento. Se não tem a ciência, como é que vai fazer? Como é que a gente fica? Como é que resolve, né, esse problema? Pois eu vi uma reportagem uma vez no jornal americano que Donald Trump disse que água sanitária fazia bem, né, para a pandemia. E aí, logo após, tiveram pessoas que entraram no hospital americano que tomaram água sanitária. Isso foi verdade. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que passa, né? Mas a gente também não pode esquecer da criatividade. A gente não cria, não renova, não tem novidade, não tem melhoria, não tem desenvolvimento, se a pessoa não tem criatividade e não sabe colocar isso em prática. Professora. Diga. Boa noite, Givanildo. Grande Givanildo, fica aí. Em uma disciplina que a gente teve com o professor Tonholo, uma coisa que ficou muito fixa na minha cabeça foi a maneira como ele caracterizou a inovação e também como os teóricos colocam, né? Uhum. A inovação, na verdade, nem sempre novidade é inovação, mas, assim, a inovação, ela tem que gerar uma transformação. Então, essa transformação ela pode ser social ou econômica. Então, para a gente identificar se é inovação ou não, a gente tem que fazer essa análise. Teve algum impacto? Gerou alguma transformação? Se sim, é uma inovação, porque, como Rita falou, nem sempre a novidade vai ser inovação, mas não quer dizer que a novidade não pode inovar. Então, lembra que quando eu comecei com o Schumpeter, foi o que eu falei, vocês lembram? Lembro, sim. Que tem que ter crescimento.
Para ter crescimento, tem que ter o quê? Transformação. Porque... Tem que transformar, tem que mudar, isso mesmo. Entendeu? Então, assim, se você transforma, seja ela de forma sustentável, seja ela de forma social, seja ela de forma cultural, você já está inovando. Então, eu concordo plenamente com vocês. Dentro dessa aula, desse sistema, sim. Talvez a novidade caiu aqui mais no centro, e não foi somente uma pessoa que colocou, foi mais de uma. Entendeu o que eu estou falando? Não fui eu que criei isso aqui, foi a sala. Eu sei, professora, eu sei, foi a gente. Não fui eu, foram vocês. Porque, querendo ou não, quando você transforma, foi o que eu falei, foi o meu discurso. Isso gera uma renovação, isso gera uma criação, isso gera um melhoramento, mas não necessariamente um desenvolvimento. Porque tem países que se desenvolvem, mas não tem crescimento. Todo crescimento tem que ter transformação, entendeu? Que é uma parte da economia que tem a ver com o que Schumpeter falou, dentro do manual de Oslo e dentro dessas bases desse manual. Para desenvolvimento, às vezes o país ele se desenvolve, mas existe uma questão de pobreza enorme. Não teve transformação, só poucos ganharam. Para ter crescimento, quando tem crescimento, significa que o país ele cresce, as pessoas crescem junto com o país, seja na sua área social, seja na sua área cultural, e tem respeito e ética nessas diversas culturas. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim, professora, eu entendi. Eu acho que isso casa com o que eu falei, né? A questão da transformação, porque a gente está trocando a palavra transformação por crescimento, né? Sim. Então, concordo plenamente com a senhora. Pronto. Ai, você disse tudo aí, eu só não vou ficar mais falando, porque a gente vai dar para outros caminhos aí. E você tem que ir para outro caminho, porque tem outra coisa. Estou olhando aqui o nosso relógio. Vamos lá. A gente vai fazer o novo exercício. Lembram? Com o mesmo código, vocês vão lá no Mente. Eu vou abrir, que eu ainda não abri. É o mesmo código, vocês vão lá no Mente. Deixa eu ir rapidinho aqui, que eu tenho que voltar agora para a segunda. Eu vou abrir agora. Vou clicar aqui no segundo slide, vocês estão vendo aí na tela. Vou abrir agora a votação. Tá vendo? Foi aberta a votação. E a pergunta é: que índices e subíndices de inovação representa o gargalo no Brasil nos últimos anos, né? Os últimos 3 anos, os três últimos anos, assim. Quais são os principais índices de gargalo do Brasil? Aí a gente vai construir junto esse outro Mente-me, né? Essa nuvem de palavras. O código é o mesmo, vocês entram da mesma forma. E aí, no final da aula, a gente discute novamente. Enquanto isso, enquanto a gente vai... vocês vão colocando aí a votação de vocês. Você tem até o final da aula para fazer, não precisa fazer logo, não. Eu vou continuando a ministrar a nossa aulinha nos slides. Deixa eu descompartilhar aqui. E aí eu vou voltar agora de novo para os slides. Eu gosto de trabalhar com mural, com mente, outras atividades interativas, porque eu acho que vocês participam e a gente coloca e esclarece determinados pontos. Eu acho interessante. Deixa eu compartilhar aqui. E muitos não dormem, né? Porque 2 horas só a teacher falando é cansativo. E olha, vocês estão com aula desde tarde, mais cansativa ainda. Sim, professor, também concordo, é ótimo. Continue. Não é? Então, vamos lá. Eu coloquei aí... Sem querer influenciar... Perdão, não vi? Alguém falou aí? Celso novamente. Diga, Celso. Sem querer influenciar as respostas dos demais, mas eu não estou participando lá porque está bem ruim que eu estou aqui no dispositivo móvel. Uhum. Mas... eu acho que um dos principais índices aí que representa o gargalo é política pública voltada para a P&D, que sofrível nos últimos 3 anos. Eu concordo com você, é um dos itens. Mas não interfira na votação dos outros. A votação ela é secreta, Celso. Registre lá o seu voto com suas 3 palavrinhas-chave. Eu coloquei aqui alguns links, né? Que vocês podem usar, já está no chat, para vocês trabalharem isso.
E dentro desse exercício, ele pede para trabalhar, já que a gente já trabalhou o Oslo antes, a gente já trabalhou o Pintec, agora a gente vai trabalhar o WIPO, certo? Então, eu vou falar um pouco desse, que na realidade, se vocês olharem, todos esses manuais, eles vão trabalhar com os mesmos indicadores, só que de formas diferenciadas. Vamos lá. A partir daqui, a gente vai ter mais dados, tabelas e gráficos como exemplos, para mostrar como é que anda o Brasil, né? Esses dados e tabelas, alguns são do Pintec. Então, vocês podem observar, deixa eu botar aqui minha canetinha, que a indústria, de uma forma geral, dentro dos dados, ela tem sempre os dados maiores em relação à inovação. Então, se você vê aqui, por exemplo, essa tabela, né, aquela tabela, uma amostra, lembra que eu falei de população, que são as características principais de uma população que tem características iguais ou uniformes ou similares? Depois que você pega aquela população, a gente tem que trabalhar a amostra, que é uma parte dessa população. Então, daquela pesquisa do Pintec, eles fizeram a população, tiraram a amostragem, e a partir daí, em relação ao número de empresas selecionadas, em relação à indústria e ao setor de eletricidade e gás, você vê que a indústria, ela está sempre no topo da questão da inovação e também em relação a potencial inovação, né? Passando aqui ele vai colocando mais exemplos. Você pode observar aqui nesse outro dado, exemplo, tabela, que a indústria, ela tem, já a eletricidade aqui, ela já tem um índice maior em relação à operação e à implantação. Tá vendo aqui? A indústria fica em segundo lugar, e depois vem a parte de serviços de uma forma geral. E aqui ele coloca outros índices, outras porcentagens, né? Não vou falar porcentagem, porque ele colocou aqui como índice, mas é só transformar. Em relação à informação, em relação à fusão, as atividades de âmbito de pesquisa. Vocês podem observar aqui algumas coisas que podem ser utilizadas. Aqui não é para meter medo a ninguém, não. Mas está lá no slide, eu quis apenas mostrar também que aqui é um cálculo que é feito. Depois que você faz a amostra, população, a amostra, ele vai trabalhar com os estratos. Observe que todas as formulazinhas aqui têm o nome de estratos, que na realidade o extrato ele representa qualquer um dos subconjuntos da unidade amostral que a gente vai trabalhar. Então, aqui o H, por exemplo, é o número referente ao extrato geral, ao total de extratos, H menorzinho, H maior, o peso da empresa, o WHIT, e assim ele vai colocando os extratos para poder fazer essa fórmula. Mas se você olhar, a gente vai passando, ele trabalha de uma forma geral mais com média, desvio padrão, que são os índices básicos de padrões de qualidade e conformidade, criados na década de 50 e 60. O que mais que eu posso falar para vocês aqui? Metodologia Pintec, o objetivo é assegurar, né, dentro dessas, dependendo do trabalho que vocês estejam fazendo na área de inovação, o sigilo da divulgação das informações estatísticas de acordo com a legislação vigente. Inclusive, algumas bancas também, elas não são nem públicas, porque alguns produtos de vocês, né, podem serem de uma grande inovação, de uma grande transformação. E a partir daí, como tem concorrentes que ficam ali piruando, essas ideias serem pegas. Então, assim, algumas bancas às vezes não são nem públicas devido a isso, porque tem que ver se o produto ou serviço ele está relacionado à questão de sigilo.
Aqui já tem um outro gráfico, né? Na cor azul aqui a gente tem a indústria, o laranja, eletricidade e gás, e na cor verde, serviços de uma forma geral. Então, em relação à participação percentual do número de empresas que implementam inovações de produtos ou serviços por setor, a gente pode ver que a indústria aqui, que é a de azul, ela trabalha mais nas implementações e inovações, né? Se for já na parte de produto, a gente tem mais aqui a questão dos serviços. Se a gente tem aqui mais a questão de processo, a gente vai ter mais a parte de eletricidade e gás no país. Se você tem produto e processo juntos, que isso também é possível, você só não trabalha apenas um, você pode trabalhar os 4 juntos. Então, você tem aqui a indústria, nesse período de 2012 a 2014, talvez com a pandemia as coisas mudem um pouco esses índices, e você tem aqui o serviço seguido da indústria. A diferença pequena, né? Mas você tem aqui. Se a gente pensa aqui na taxa de inovação, tudo com base do Pintec, né? A gente vai ter aqui que em relação à taxa de inovação de produtos e serviços por setores de atividades, sempre focando no ano de 2012 a 2014, a gente vai ter que a taxa de inovação para a parte de indústria, ela é maior. Para a parte de produto, a gente vai ter a questão de serviços. Para a parte de produto novo, para o mercado nacional, focado para a demanda nacional. Lembra daquele desenho que também tem que ter dentro a demanda? A gente vai ter a parte de serviço. E para a parte de processo, a gente vai ter a parte da indústria. Aqui, eletricidade e gás, ela fica mais na parte de processo novo para o setor dentro do país. Quando a gente pensa aqui em participação percentuais de empresas que vão implementar inovações de produtos ou processos por atividades, né? Você vê aqui que está dividido por atividades. Você vai ter aqui taxa de inovação, produto novo para o mercado nacional, processo por setor no Brasil. Vamos ver aqui o maior. Nessa parte aqui de taxa de inovação, aqui também você tem que observar que ele coloca aqui as faixas de pessoas que estão ocupadas nessas áreas, né? Então, você vê aqui a quantidade de pessoas por áreas ocupadas com 500 ou mais, etc. e tal. Então, você vê aqui que a eletricidade, eu acho que é o maior, né? Na taxa de inovação, e aqui também, ó. Ela ganha 2 vezes, tanto na ocupação entre 50 e 99 pessoas ocupadas, como também com mais de 500. Se a gente for pensar em produto, vamos ver aqui quem é que tem os maiores índices, né? A gente tem aqui serviços e a gente tem também aqui, ó, eletricidade. E empresas com mais de 500 pessoas ocupadas. Se a gente pensa em produto novo para o mercado nacional, dentro desses índices, né, mostrados pelo Pintec, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, basicamente, eletricidade e gás. Se a gente vê processo, a gente vai ver a parte também de eletricidade e gás. E se a gente vê o processo novo para o setor no Brasil, a gente também vai ter aqui também eletricidade e gás. Sempre vejo que os maiores índices foram para empresas grandes e não empresas pequenas, né? Isso é uma coisa a ser vista, pensando aí no investimento na área de inovação em tecnologia e políticas públicas, principalmente para essas empresas menores. Vamos ver aqui, ocupados. Continuando a mesma análise, só que agora em relação à importância dessas atividades inovativas pelas empresas que implementam inovações de produto e de processo. A gente tem aqui, na parte de projetos industriais, a gente tem indústria, novamente. Na parte de introdução de inovações tecnológicas, a gente vai ter serviço. O verde é serviço, não é isso? Porque aqui eu não consigo enxergar. O verde é serviço. Na parte de treinamento, o laranja, a gente vai ter eletricidade e gás. Aqui. Na parte de aquisição em máquina, a gente vai ter, de novo, indústria. Na parte de aquisição de software,
a gente vai ter aqui o laranja, que é gás. Na parte de aquisição e outros, a gente vai ter aqui serviço. Na parte de aquisição e P&D, parte elétrica, gás, né? E atividades internas, aqui é externas, aqui é interna, a gente vai ter serviço. Então, cada área ela vai trabalhando de uma forma diferente. Quando a gente pensa nessas receitas líquidas de vendas e gastos em atividades inovativas, você vê que na área de serviços que foram selecionados aqui, a gente tem um gráfico, vocês podem observar, a gente vê que o maior é de aquisição de máquinas e equipamentos. Na parte de eletricidade, a gente vê aqui a parte de aquisição externa de pesquisa e desenvolvimento. E na parte industrial, aqui tem mais também de 60, então a gente tem aqui com 67 atividades internas e aquisição de máquinas e equipamentos. Faz sentido, porque a indústria com a robótica, etc. e tal, tem aprimorado cada vez mais. Nesse gráfico 5 aqui, o que a gente tem, né? Aqui, a gente tem mais a participação percentual dos gastos das atividades inovativas das empresas industriais. A gente vê que a grande parte, tanto em 2011 como em 2014, foi em relação a gastos com máquinas e equipamento. Os outros itens, eles não podem ser excluídos, mas também devem ser analisados de uma forma mais detalhada. Mas o segundo item, né, além daqui, que é quase a diferença é pequena, né, que é metade, 29 pontos, é gasto com pesquisa e desenvolvimento interno, tanto em 2011 como também em 2014. 2011 ficou em 29,8 e 2014, 31,5. Quando a gente observa isso, essas evoluções dessas taxas de inovação e incidência de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias, que vão implementar essas inovações de produto e serviço, a gente vê que, de uma forma geral, você vê que o gráfico ele permanece sempre alto, a parte de processo, que é o verde, seguido da parte de produto, que é o laranja, e depois a parte de incidência em pesquisa e desenvolvimento. Então, você vê que as empresas hoje no Brasil, elas têm investido mais na parte de processo, depois na área de produto, né? De uma forma constante. Quando a gente pensa nesse mesmo, quando pensa na implementação de inovações de produto e processo, referentes à pesquisa e desenvolvimento e os dispêndios realizados com indicação da natureza dessas atividades, a gente vê aqui que quando isso é contínuo, a gente tem aqui as empresas, em relação às empresas, a gente tem eletricidade e gás, e os dispêndios também vão na mesma linha. Quando é de forma ocasional em relação às atividades de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem a indústria agora. Quando a gente pensa nessa participação de pessoas ocupadas exclusivas e parcialmente nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, referente a esses três setores, né, que o Pintec está analisando, indústria, eletricidade, gás e serviço, a gente vai ver que com dedicação exclusiva a gente vai ter indústrias e com dedicação parcial a gente vai ter eletricidade e gás. Quando a gente trabalha agora as pessoas ocupadas nessas atividades, seguindo, né, os setores e essas atividades em nível de qualificação, que foi um pouco acho que foi Celso que falou, né? Nós vamos ter aqui que a maior parte, né, são pessoas que são graduadas e encontram-se mais na parte elétrica e de gás. E que também existem, né? A gente pode analisar ou de forma separada cada nicho desse, né? Essas características demográficas em relação à educação. Eu foquei mais aqui no maior, que em relação à graduação, mas também a gente pode trabalhar a pós-graduação, como também o ensino médio. E cada corzinha dessa vai dizer aonde tem a maior alocação.
A participação das mulheres, que se você observar, isso é muito comum no mercado, né? Essa área de inovação, basicamente, é uma força grande dos homens. E tem que detalhar mais profundamente para ver a remuneração também dessas mulheres em relação a esses homens, se é mais ou menos, etc. e tal. O que não está em discussão aqui nessa avaliação desse índice, né? Ele vai dizer que na indústria você vê uma grande porcentagem de homens, na parte de eletricidade e gás também, e na parte de serviços selecionados de uma forma geral também é uma área em que tem uma maior atuação dos homens. Meninas, precisamos mudar isso, por favor. Seguindo aqui, a gente vem para a parte responsável pelo desenvolvimento e inovação implementado das indústrias, sempre pegando pelo Pintec os mesmos setores. Então, a gente observa aqui, né, que a indústria ela trabalha mais a questão da empresa, os serviços selecionados também, e tem outros índices, tanto para outras empresas ou grupos, em relação a produto, como também em relação à cooperação e com outras empresas ou institutos. Então, aqui você trabalha parcerias, cooperações, seja com grupos, seja com institutos ou outros institutos. O IFBA, às vezes, faz algumas cooperações técnicas que auxiliam nesse processo também. Então, aqui em relação a produto e aqui em relação a processo. Em relação a processo, a gente vê também uma força, né, em relação maior agora aqui a outras empresas na área da indústria, em relação à eletricidade e gás também, em relação a outras empresas e serviços selecionados também. Você vê que quando a gente trabalha a questão de desenvolvimento da inovação implementada em relação a produto, o foco maior está em relação às parcerias com as empresas. Quando a gente trabalha de acordo com esses índices do Pintec, quero deixar bem claro, esclarecer que é esse índice aqui que está focado nessa tabela, uma coisa bem técnica. Já quando a gente trabalha em relação a processo, você vê que o foco maior está com outras empresas e instituições, nem tanto assim com cooperações e nem tanto com empresas do grupo. Aí, vem aqui para esse índice de empresas, que é do IPEA, na realidade, onde aqui a gente observa esse desenho aqui, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 dimensões. A dimensão econômica, a dimensão setorial, a dimensão de gastos e atividades de inovação, a dimensão de recursos humanos alocados às atividades de inovação e a dimensão de resultados de atividade de inovação. Você vê que o índice maior, 0,80, né, com 80%, chega aqui nessa dimensão econômica, para você ver que essas metodologias, tanto do IPEA, como do Oslo, como do Pintec, ou essas metodologias dessa aula, foca muito nessa parte econômica, mas não esquece de colocar também os outros índices que são por setor, como a gente viu nas tabelas e nos gráficos que eu mostrei para vocês, os gastos dessas atividades inovativas, as pessoas, como elas são alocadas dentro desse índice, e os resultados dessas atividades, mas estão abaixo da parte econômica, né? Então, isso é bom e ruim. Agora, meu ponto de vista. É bom porque você vê logo, economicamente, como é que isso vai interferir dentro do seu estudo. Mas a economia nem sempre ela é tão importante, que é uma crítica à filosofia schumpeteriana, né? Mas ele desenvolve isso mais à frente. Tem que também ter o desenvolvimento, essa transformação, esse crescimento que a gente discutiu naquelas palavras, local e regional, né? Para ver essa dimensão setorial, como é que ela vai trabalhar, observando diversos setores, não só das atividades econômicas, mas também da sociedade, é um ponto de vista meu. E também observando aí essas dimensões de gastos na inovação, porque se você investe, você vai ter que ter esse retorno, seja ele comercial ou não.
e observando as pessoas que você tem para poder atuar dentro do seu conhecimento, desse seu know-how, dentro do mercado, e os resultados dessa inovação. Aqui ele coloca alguns pesos, né? Veja que ele está trabalhando aqui uma média, né, de peso, uma média ponderada, para poder trabalhar o que ele considera mais importante. Ele colocou aqui um peso maior para o investimento em pesquisa e desenvolvimento interno e externo. E colocou aqui como um peso menor, investimento em preparações para a produção e distribuição, investimento em introdução de inovações de mercado e investimento em treinamento. Dentro desse processo aqui do IPEA, mas cada empresa, vamos dizer assim, cada índice, cada metodologia, a palavra é essa, metodologia, vai utilizar pesos iguais ou diferentes, cabe a vocês dimensionarem dentro daquilo que vocês estão esperando. Aqui são os pesos, né, para poder trabalhar, o que ele trabalhou lá. Ele acha mais importante se trabalhar produto e processo, o peso de 1, somente produto ele já baixou para 75%, somente processo 50%. E aí ele coloca o escopo, né? Aqui o objeto do valor e aqui o escopo. Em relação ao mercado mundial, 1 ponto, se atingir esse produto do mercado mundial, o mercado nacional 75, faz sentido, né? E novo para a empresa 50. Você viu que o peso ele vai baixando, a depender dessa importância de inovação e onde vai atuar de forma territorial. Por isso que, se for produto e processo, a pontuação é maior, levando em considerações todos os outros índices de produtividade vistos anteriormente. De uma forma geral, assim, os índices do Brasil de inovação, eles são desenvolvidos por meio de parceiros, a gente pode falar aqui da estadual Unicamp, através de fóruns, da Fundação de Amparo e Pesquisa de São Paulo. Isso, pensando na realidade lá, vamos pensar do estado de São Paulo. Se a gente for pensar na nossa realidade aqui da Bahia, a gente pode pensar no governo do estado, na FAPESB, entre outros órgãos que também podem trabalhar aí e fazer alguns índices que levem em consideração a nossa questão, né, regional, nossas características regionais, de cada localidade, de cada município da Bahia. Estou dando um exemplo, né? Mas, realmente, a maior parte dos índices, eles levam em considerações essas universidades, essas fundações, mas a gente também não pode abandonar um pouco a nossa realidade. Então, vamos continuar aqui. O índice do Pintec, geralmente, eles são classificados em 2 dimensões, o agregado do esforço e o resultado, né? Que é a entrada e a saída, em outras palavras. E aqui, a gente tem um índice de inovação no Brasil, com várias variáveis, né, que vocês podem observar aqui. Aqui a gente trabalha um pouco de dispêndio com pesquisas internas, as questões, quanto custa, e aqui vai. Deixa eu ver aqui agora. Ah, tá. Aqui também, dentro do Índice do Brasil de Inovação, ele também começa, né, de uma parte, ele pode fazer cálculos, é uma outra forma de trabalhar índice, com ponderação do tamanho da empresa ou com ponderação do tamanho do local. Então, você pode começar da macro-região, né? Aqui são os índices agregados do seu esforço em relação ao índice agregado do seu resultado. E aí vai do maior para o menor. Aqui o segundo nível é o intermediário, que você vai trabalhando aqui as questões referentes às pessoas, à tecnologia, à inovação. Aqui ele coloca alguns dados até chegar ao terceiro índice, né, que é menorzinho, que aí você coloca os gastos, que denominadores, que unidades vocês podem trabalhar. Essa parte aqui, se vocês observarem, ela tem aqui algumas formas de cálculo. Essas fórmulas aqui são só para meter medo em vocês, mas não fiquem com medo. Esse primeiro índice aqui, ele trabalha uma média aritmética, de uma forma bem simples, aí ele fala vantagens e desvantagens.
A média aritmética ela é complicada quando você trabalha com números muito extremos, porque quando você fizer isso, o número extremo, seja para maior ou menor, ele não vai representar a realidade do seu cálculo, a não ser que os dados eles estejam ali dentro do parâmetro. Por isso que existem outros índices também, que é quando você trabalha a porcentagem, né? São os índices de porcentagem. Então, vocês viram ali 80%, 90%, é outra forma de trabalhar. O terceiro índice aqui, ele tem a ver com desvio padrão. Então, você pode calcular o desvio padrão utilizando a média, tanto para mais como para menos, tipo pesquisas, né, que tem aí de Ibope, etc. e tal. E o último índice aqui, você pode trabalhar intervalos para poder mostrar toda essa parte de inovação. Então, tem várias formas de vocês buscarem transformar seus dados qualitativos em quantitativos e, consequentemente, em um tipo de índice. Aqui é um exemplo que ele colocou de que está trabalhando a média em uma determinada empresa, né? Que aqui ele pega, por exemplo, deixa eu me lembrar isso aqui, 2 dividido por 3. Ele vai pegar aqui o dispêndio em pesquisa e desenvolvimento e dividir pela receita para ver quanto gastou, se é viável ou não, né? Então, você tem aqui, por exemplo, aqui ele tinha uma receita, vamos supor que sejam 1, 2, 3, 4 empresas de A a D. Aqui ele tinha um dispêndio de 80 e tinha uma receita dessa empresa, que podem ser filiais de uma única empresa, de 6 mil. E aí ele fez dividir, né, a receita pelo dispêndio. E aí ele teve um aumento de 33%. 1,33, que sobrou 33. É aquele negócio um pouco do que eu falei para você de produtividade. Então, o maior índice aqui foi da empresa B, ó, 15 vezes o valor. É muito alto mesmo. Isso é um exemplo. Uma outra coisa que ele coloca aqui é em relação aos pesos, né? Ele vai colocando pesos, e aqui uma média ponderada, que você pode colocar pesos para poder trabalhar o índice. Aqui ele coloca os pesos observando, né, determinados aspectos dos indicadores macro, que são os maiores, os intermediários, para poder, a partir daí, na micro-região, na pequena área, nos microfatores ou microvariáveis, você poder colocar esses pesos a partir dos seus desempenhos, daquilo que foi observado, dos fatores e variáveis que vocês tiverem lá. Aqui a gente tem o que é que isso permite, né? Esses procedimentos de ponderação e normalização permite comparar empresas de diferentes tamanhos e setores em uma mesma base de dados, por exemplo, observando e estabelecendo rankings entre elas. E aqui a gente tem um gráfico de interpretação desse Índice Brasil Inovação, que eles chamam de IB, e que melhor faz com que a gente observe que o melhor ponto é eu estar no primeiro quadrante. Tipo aquele quadro anterior que foi mostrado no outro manual, onde aqui a gente tem um indicador de atividade inovativa junto com um bom indicador de atividades de recursos humanos, observando que a coluna Y é o esforço e a coluna X são os resultados. Então, o melhor ponto seria esse daqui, né? Para um índice de inovação. E da mesma forma da outra vez, o quarto quadrante aqui são empresas menos inovativas, tiveram pouco esforço e pouco resultado. Então, esses índices, na realidade, tipo essa metodologia do WIPO, né, que é um índice mais global, ele consiste em você trabalhar classificações de capacidades e resultados referentes a economias do mundo e da matéria de uma forma geral. E é um outro indicador também de inovação que pode ser trabalhado observando os insumos a partir dos pilares, esses insumos, voltando àquele dado da produtividade, que é output por input. Esses insumos, na realidade,
São inovações avaliativas que vão ser incorporadas esses 5 pilares, né, para você buscar esse índice de produtividade. Ó, vejam que eles estão repetindo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Tem a ver com as instituições, capital humano e pesquisa, a infraestrutura, a sofisticação desse mercado e a sofisticação empresarial. E a saída, que aqui é o output, que ele chama ex-sum, então, voltando àquele índice de produtividade, né? Output dividido por input, então aqui são as entradas, que são as instituições, capital humano e pesquisa, infraestrutura, sofisticação do mercado, sofisticação empresarial, e a saída, que nada mais é do que a produção do conhecimento e tecnologia e as produções criativas. Então, se você divide as suas, uma forma, né, de encontrar suas saídas pelas suas entradas, você, consequentemente, vai encontrar também um índice de produtividade. Aqui a gente já tem uma estrutura de inovação mais global, que ele coloca, se alguém quiser fazer alguma observação, fica à vontade, que ele trabalha, né, esse índice de inovação global, ele vai fazer uma média, que vai trazer um coeficiente, que vai gerar subíndices de entradas e de saídas. De entradas tem a ver com as instituições, que tem a ver com o ambiente político, o ambiente regulatório, o ambiente de negócio, tem a ver com a educação, que é o ensino superior, a pesquisa e desenvolvimento. A infraestrutura tem a ver com os TICs, a infraestrutura geral, a sustentabilidade ecológica. A sofisticação do mercado tem a ver com crédito, investimento, comércio e concorrência, escala de mercado. E a sofisticação empresarial, que são os profissionais do conhecimento, os vínculos para inovar e a absorção de conhecimento. Já as saídas tem a ver com os produtos de conhecimento e tecnologia, que é a criação do conhecimento, o impacto disso, a difusão do conhecimento, e também os produtos criativos, que são ativos intangíveis, bens e serviços relacionados com a área de criatividade ou a criatividade online. Então, assim, recapitulando o que foi dito, repetindo de forma constante, né? Esses indicadores, eles, na realidade, eles vão trabalhar índices globais de inovação, que é uma média simples, o índice de eficiência de inovação, como por exemplo, a média simples, ele indica a quantidade de inovação que vai ser gerada, você pode trabalhar com ponderação a média simples ou um outro padrão. O subíndice de insumos de inovação, que tem base naqueles 5 pilares da figura anterior, né? E o subíndice de produtos de inovação, que são os resultados. Então, aqui as entradas e aqui a saída. Isso aqui, na realidade, é só para recapitular tudo que foi dito anteriormente. E aí, ele coloca nesse quadro para mostrar esses subíndices e insumos de inovação, né? E coloca exemplos, por exemplo, as instituições, ambiente político, regulatório, negócio, isso vai refletir na estrutura institucional de um país, por exemplo. O capital humano tem a ver com a educação, ensino superior e pesquisa, isso pode refletir na forma de avaliação desse capital humano no país, na formação desse capital, né? A infraestrutura tem a ver com tecnologia e informação, da infraestrutura geral e a questão da sustentabilidade ecológica, é uma forma de você avaliar a infraestrutura de comunicação, transporte e energia também. A sofisticação do mercado trabalha com créditos, investimentos, comércios e concorrências de uma forma geral. Você pode trabalhar com as questões do mercado e o nível total de transações. E a sofisticação empresarial, que são os profissionais de conhecimento, os vínculos para fim de inovação e absorção do conhecimento, que vai avaliar a prospecção das empresas nessas atividades de inovação. Internos, a entrada agora é a saída, né? Então, aqui a gente tem produtos de conhecimento e tecnologia, a gente vai trabalhar com criação de conhecimento, impacto de conhecimento, difusão de conhecimento. Esses slides, eles vão sempre repetindo o que isso foi dito anteriormente, como uma forma de recapitulação dessas informações. Então, você pode observar isso na forma que abrange todas as variáveis tradicionalmente que são consideradas resultantes, e o pilar dos produtos criativos, que são os ativos intangíveis, os bens e serviços criativos e a criatividade online. Isso vai enfatizar a medição dessa criatividade, porque criatividade também é um ponto importante na inovação e que vocês colocaram lá naquela construção daqueles índices. Isso aqui são alguns pontos
referentes aos índices gerais, né? Para ver quem é que ganha com inovação na realidade, se são o país, a pesquisa, o desenvolvimento econômico, o emprego, a empresa e a competição. Você pode ver aí vários índices, que aqui ele já coloca de uma forma mais como inputs e outputs, que são essas saídas. Então, assim, se você investe bem no input, né? São esses itens colocados aqui, ó, instrução, capital humano, infraestrutura, mercado sofisticado, a sofisticação dos negócios, conhecimentos de tecnologias, etc. E tal. Então, você observa aqui nessa faixa aqui, ó, são índices que vão melhorando, né? Quando você investe nessa entrada, você consequentemente vai ter uma boa saída e isso vai promover transformação, sustentabilidade e desenvolvimento, pensando na filosofia schumpeteriana. E aqui também tem a questão da inovação referente a patentes, né? Você também gera patentes e publicações, que é uma forma também de trabalhar o índice dentro do WIPO, né? E você também pode trabalhar aqui a questão do capital humano, que são a educação, pode trabalhar também aqui WIPO, pode trabalhar também aqui a questão da infraestrutura, você foi mostrado lá naquela tabela anterior, que também infraestrutura é uma entrada. Uma outra entrada é o mercado, então aqui tem vários índices que vocês podem observar como entrada. Você tem a questão da sofisticação do negócio, que também é uma outra entrada pertencente à empresa dentro do HIPO. Agora eu estou falando do HIPO. Se o Brasil ele não tem nenhum desses índices, né, que eu estou falando, conhecimento, isso vai gerar um gargalo, porque se ele não investe na sua entrada, né, pensando aqui um pouco, nessa parte dessa entrada aqui, então a gente tem aqui a questão do capital humano, a questão de infraestrutura, de mercado, de sofisticação do negócio, na parte de tecnologia, não vai sair nada bom, da parte de criatividade, por exemplo, que é uma saída, e do conhecimento tecnológico, também são saídas. Então, isso vai gerar o gargalo. Então, tem que investir na entrada para que saia um produto inovativo que vai crescer o país, não apenas desenvolver e transformá-lo. Eu acho que essa é a forma, os índices é uma ferramenta importante para poder você mensurar esse crescimento de um local, de uma região, de um país e mesmo de uma empresa, né? Então é isso, gente. Aqui mostra, né, os principais líderes de inovação no ano de 2019, observando a América do Norte, a Europa, a África do Norte e a Ásia Ocidental, Sudoeste Asiático, Leste Asiático e Oceania, os principais países, quem está em primeiro, segundo, terceiro lugar. Vocês podem olhar aí. E agora a pergunta, né, em relação à parte de índice de inovação, América Latina, que são os principais países, a África subsaariana, a Ásia Central e do Sul, aqui em relação às principais economias de inovação, observando a renda, né? Os países. E é isso. Agora a gente vai olhar lá a nossa parte de votação. Por que o Brasil, na realidade, deixa eu voltar lá, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, se vocês colocaram, 8h54, estamos no nosso horário. Então, vocês viram ali que os índices, essa aula não teve nenhum cálculo real de índice, mas sinaliza para vocês quais são os meus inputs que devem ser investidos para que não tenha gargalo nos processos produtivos, né, nesses processos de transformação, para que saia para a sociedade, para a empresa, um índice, um cálculo alto, acima de 1, que é mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês. Deixa eu entrar aqui no meu... Vocês têm algum comentário antes de eu entrar lá nas palavras-chave e a gente discutir, gente? Vocês acharam que essa aula hoje sobre índice ia ser dessa forma?
Eu queria o comentário de vocês. Foi boa, é muita informação, assim, são muitos detalhes, assim, para se pegar, né? Edmilson. E, na verdade, a gente só vai pegar assim com o tempo, que são muitas informações isso aí, viu? O que eu tenho para dizer para vocês é que vejam quais são as principais palavras. Você vai ver que todos são iguais. Oslo, WIPO, Pintec, eles vão trabalhar os mesmos índices, só que focados para coisas diferentes. Todos vão ter entradas e todos vão ter saídas. Então, vocês vejam no trabalho de vocês, não sei se vocês vão trabalhar aqui índice, como poder mensurar isso, se for o caso. Não estou dizendo que todo mundo vai trabalhar isso. Então, uma forma seria uma média aritmética simples, outra forma seria uma média aritmética ponderada, a outra forma seria um cálculo de desvio padrão, média mais o desvio padrão. Existem várias formas. Alguém está com a mãozinha aqui levantada, quem é? Tatiane e Givanildo. Vai lá, Tati. Foi por acidente, professor, o meu, Givanildo, desconsidera, viu? Tá bom. E Tati foi acidente também? Foi. Os dois praticando acidentes juntinhos, que bom. Agora aqui, coloque aqui no chat presente para eu poder baixar a lista. Pode ser? Presente, 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 presente? Quando vocês colocam o presente aí no chat, eu vou aqui compartilhar a tela das palavras debatidas. Ninguém tem nenhum comentário a fazer, gente, antes de eu mostrar a nossa nuvem de palavras? Sobre a opinião de vocês sobre o gargalo, os pontos críticos em relação ao Brasil? Não, professora, eu acho assim, né, que é como a Edmilson falou, para a gente é tudo muito novo, então, assim, muitos termos, a gente já teve uma aula à tarde que foi também bem, assim, muita novidade, e aí, mas com relação a esses índices, a essas questões, a gente viu um pouquinho também com o Tonholo, falou muito sobre a ausência de políticas públicas na área de inovação no país, né? Que é tudo, que é algo muito novo no Brasil, essas políticas. E a falta de investimento, a questão do número de patentes, do número de registro de patentes, que é bem pouco, o Brasil publica muito, mas não registra patente, então muita coisa é construída e apropriada pelos outros países. E daí, né, essa questão das indústrias, do desenvolvimento tecnológico, que é frágil. E assim, falta muito ainda, né? Muito para avançar. A minha percepção é essa. Com certeza. E outra coisa é a questão da cultura empreendedora, que o nosso país não tem, né? A mentalidade ainda é de colônia. Então, a gente não aprende a empreender, a gente não, na verdade, o brasileiro não tem essa cultura. E por aí, várias outras questões na área de educação. Concordo plenamente com você. Porque se você não investe no começo, você não vai ter um resultado bom nesse processo, né? Que é mais ou menos o que o índice está mostrando. E aí eu estou anotando aqui no fórum o que ele considera nesse último WIPO, conhecimento, tecnologia e a questão da criatividade. Eu botei aqui algumas coisas, né? Que ele considera, se você tem uma boa entrada, de uma boa infraestrutura, de uma boa parte de marketing, de investimento na parte empresarial, nessa parte de conhecimento, você vai ter uma boa saída também nessa parte de tecnologia e de criatividade. E isso gera algo contínuo, sabe? E constante, que faz com que o país realmente ele cresça e não somente desenvolva. Deixa eu botar aqui para vocês. Vamos ver como é que está aqui. Vou sair aqui primeiro. Nesse agora só 10 pessoas votaram, hein? No outro foram 17. Nesse somente 10 votaram. Então a gente vai analisar pelos 10. Eu acho que eu baixei. Ih, eu fechei meu Mentimeter. Tem que entrar de novo.
Espera aí, eu estou abrindo aquele de novo. Eu cliquei no botão errado, eu vou ter que logar de novo. Vamos ver aqui o resultado desse segundo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que saiu, né? Conseguem ver? Sim. Sim. Então, a partir daí, o que, que nós vimos? Que esses gargalos, a partir do WIPO, né, buscados no Brasil, eles são referentes, estão relacionados mais à questão, vocês botaram mais a sala, a questão de infraestrutura mesmo, na parte de educação, falta de investimentos, né? Educação aqui também tem, ó, tá vendo? Porque se você põe a fonte diferente, ele lê de forma diferente. A falta de questões empreendedores. Então, é necessário trabalhar a questão de capital intelectual, diminuição da burocracia, né? Trabalhar mais as questões de ciências e tecnologia, que falta no Brasil, que é um gargalo, essas parcerias institucionais, trabalhar as questões sociais, de política pública, que existe uma certa falta de investimento e estímulos a isso, que gera, né, desigualdades, tanto sociais como também regionais. Educação, formação, educacionais, eles estão relacionados. Não esquecer de trabalhar a pesquisa e também o capital humano, associando tudo isso à criação e elaboração de patentes que falta no Brasil, que é um pouco o que Tati falou. Então é isso, gente, foi nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula ela é mais assim, deixa eu desligar aqui a gravação.